Continuando, pessoal, a parte 2 do nosso vídeo sobre os biomas brasileiros. Passando para o próximo slide. Algumas espécies somente florescem após as queimadas, beneficiando a reprodução das plantas, tá? Então, o que acontece, pessoal? Existem queimadas que são as queimadas naturais, não são aquelas queimadas provocadas pelo homem, e que trazem uma série de consequências. Essas, por sua vez, quando naturais, desativam o estado de dormência de plantas. Aí depois que ocorrem as queimadas, o que acontece? Essas plantas florescem e essas flores atraem agentes polinizadores. Esses agentes polinizadores vão promover, né, aí a troca de a locomoção desse grão de pólen até um outro indivíduo, a produção de frutos. Aí os animais vão se alimentar desse fruto, vai ocorrer a dispersão de sementes e aí vão surgir novos indivíduos, e dessa forma a gente aumenta a flora, que é tão importante, né, que vem sofrendo o impacto do desmatamento, das queimadas, tá? E aí vocês percebem que eu coloquei ali em vermelho a flora e coloquei entre parênteses pesquisa. Eu vou pedir uma pesquisa para vocês sobre a flora, sobre o bioma cerrado, sua importância, mas principalmente sobre a flora. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho mais sobre essa pesquisa, tá, pessoal? Com relação à fauna do cerrado, ou seja, os animais presentes nesse bioma, é bastante rica e composta de animais que também são encontrados em outros biomas, que lhe fazem fronteira, como a Caatinga e a Amazônia. Aqui nós temos dois exemplos, tá? O araticum e o buruti, que são vegetais e frutos, né, típicos da região. Alguns animais. Depois, pela apostila, vocês conseguem visualizar melhor, com mais detalhes, né? A gente tá mandando a bandeira, o lobo-guará, que talvez vocês já tenham tido a oportunidade de ver aqui no município. E ao mesmo tempo que isso traz uma certa alegria de você ter a oportunidade de estar vendo ao vivo, né, um animal como esse, traz também uma sensação de tristeza, porque ele é um animal, eu costumo falar brincando, tímido, né? Então, se você viu ele, se você chegou perto dele, significa dizer que muito provavelmente ele esteja chegando próximo aos centros urbanos, né? Ou então próximo a uma área de reflorestamento, e que isso acontece com frequência. Isso não é um bom sinal, né, gente? Aqui eu coloquei uma imagem, né? O cerrado é o coração. Já falei para vocês que é considerada a floresta invertida. Eu acho que essa imagem ilustra bem o que eu estou falando. Aqui eu coloquei mais uma imagem. Por quê, gente? Porque as raízes são muito profundas. Enquanto os vegetais são de pequeno e médio porte, né, são árvores mais baixas e retorcidas, as raízes são extremamente profundas. E é graças a essas raízes profundas que nós temos aí a disponibilidade de água. A gente compara o cerrado, por exemplo, a uma grande esponja, tá, pessoal? Então ele tem uma importância muito grande para outros biomas também, tá? Então, alimenta 3 dos nossos principais aquíferos. Isso é uma informação também bem relevante, que não está na apostila de vocês. Eu estou trazendo essa informação para vocês. Então, o aquífero Guarani, Bambuí e Urucaia são aquíferos que são beneficiados aí por conta do cerrado. Talvez vocês comecem a pensar agora, eu falando isso, sobre o impacto do desmatamento dessa região, né? Então, se existem aquíferos embaixo do cerrado, se ele é conhecido como floresta invertida, se ele tem influência sobre a disponibilidade de água, o que acontece se acontece o desmatamento nessa região? Vocês devem ter pensado, né? A redução da disponibilidade de água em diferentes biomas. E é isso mesmo, tá, pessoal? Então, os riscos hídricos, gente, estão diretamente ligados com o desmatamento. Continuando aqui. Deixa eu ver se faltou falar alguma coisa. Eu acho que a princípio é isso. Tá? Depois, lá na frente, a gente vai discutir um pouquinho sobre a Amazônia e o Cerrado. O próximo bioma aqui é a Caatinga. A palavra Caatinga significa mata branca, que se refere ao aspecto seco da mata durante a maior parte do tempo. Durante a maior parte do ano.
O seu clima é quente e seco, com pouca chuva. O solo ele é riquíssimo em minerais, porém ele é pobre de matéria orgânica, por conta do clima muito seco e muito quente, tá? Características desse bioma: vegetação predominantemente arbustiva, com espinhos. Por que os espinhos, pessoal? Lembra que eu falei sobre a vegetação da Amazônia? O que acontece? Local muito úmido, folhas mais largas, por quê? Porque tem grande disponibilidade de água. Locais muito secos, a vegetação já vai mudando de característica. Aqui, como vocês viram, presença de espinhos, raízes longas, né? Para absorver a água das camadas mais profundas, e alguns caules armazenam água. São exemplos de plantas da caatinga: xique-xique, mandacaru, capim-dourado. Entre os animais que podem ser encontrados na caatinga estão o calango, carcará, gambá, serpentes, morcegos, que atuam na polinização de diversas espécies de vegetais. Aves como a arara azul, animais como a onça-pintada, por exemplo, o veado catingueiro. Aqui nós temos ilustrações que estão lá na página 13 da apostila de vocês. O xique-xique, o juazeiro, o capim-dourado. Inclusive, gente, existem pessoas que utilizam o capim-dourado para confecção de artesanato, ele é muito bonito, tá? O carcará, o calango, a gralha azul. E aí, lá na apostila de vocês, na página 13, tem um zoom ali, algo bem importante, uma matéria bem importante e bem... a gente consegue imaginar a alegria, né, dos biólogos que estiveram nessa ocasião ali. Importante por quê? Porque essas pessoas que fazem essas pesquisas conseguem divulgar essas informações para que a população saiba sobre a importância do bioma, certo? Porque quando a gente fala sobre a caatinga, dá a sensação de que, nossa, é um bioma com pouca diversidade comparado com outros, né? O solo não é pobre, clima seco durante a maior parte do ano. Mas aí, quando a gente começa a observar e conhecer um pouquinho mais, e a gente conhece um pouquinho mais graças ao trabalho importantíssimo dessas pessoas, né, desses biólogos, no Instituto Butantan, por exemplo, né, a gente consegue compreender a riqueza de cada bioma, como que cada bioma é importante, como que cada bioma tem a sua importância, né, para compor o todo. Então, o que aconteceu, gente? Esses biólogos, após andarem por lá há 20 anos, viram pela primeira vez uma chuva cair, tá, sobre o sertão nordestino. E aí, o que aconteceu, gente? Eles estavam lá na espreita para tentar identificar cobras, rãs, sapos, enfim. E aí, quando começou a chover, o que aconteceu? Tá? Todos esses começaram a sair dos seus esconderijos. E daí choveu por 6 dias, e depois choveu mais. Tá? E de uma hora para outra, tudo ficava verde. Então, eles conseguiram ver inúmeros exemplares, conseguiram descrever e registrar sobre todos esses indivíduos. Então, com certeza foi um momento único e que eu tenho certeza que nenhum deles nunca mais vai esquecer, porque provavelmente vai ser difícil de presenciar algo assim novamente. E é legal, né, a apostila trazer esse zoom, essas curiosidades, essas conexões que sempre enriquecem e tornam mais interessante e mostram ainda mais sobre a importância desses biomas, né? Mata Atlântica. A Mata Atlântica é uma floresta tropical que originalmente cobria a costa brasileira, do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. Então, uma extensa área, né, pessoal? E foi a primeira área a ser colonizada, explorada, e aí você já imagina o que acontece, né, quando o homem começa a explorar demais. Na atualidade, a menos de 7%, na apostila de vocês está lá aproximadamente 7%, mas essa informação ela já sofreu modificações, tá, pessoal? Então, menos de 7% da mata original, e abriga uma das maiores biodiversidades do planeta. Vocês têm na apostila de vocês não vão conseguir ver bem ali, eu coloquei duas flechinhas vermelhas para mostrar, tá? O antes e o depois, né? A mata como estava, né? Quando o material foi editado. Agora, com certeza, já tem bem menos do que vocês estão vendo ali, infelizmente.
Não se esqueçam do ícone do RA lá da página 14, pessoal, explorem ele também e façam um registro sobre ele. O clima é quente e úmido com grande incidência de chuvas, o que resulta em bastante água disponível. As plantas desse bioma apresentam geralmente folhas largas. Por que folhas largas, pessoal? Vocês já aprenderam. Árvores que podem atingir até 30 metros de altura e raízes tabulares, tá? Raízes mais superficiais, diferentes, por exemplo, das raízes da vegetação da caatinga ou da vegetação do cerrado, que são raízes bem profundas. Aqui as raízes são mais superficiais. As espécies mais características da Mata Atlântica são o jacarandá, o pau-brasil, palmito, atualmente encontradas em pouca quantidade. Há ainda o ipê, o jambo, o jatobá, a embaúba, bromélias, as samambaias, musgos, as orquídeas, os cipós, entre outros. O próximo conteúdo de vocês é um conteúdo interessantíssimo, tá, pessoal? Eu, particularmente, adoro e gosto de explorar bastante, que são as plantas, tá? Os vegetais. Vocês vão aprender sobre os diferentes grupos de vegetais. Aqui nós temos uma imagem da Mata Atlântica do Rio de Janeiro. A diversidade de animais desse bioma é grande devido à farta disponibilidade de alimento e água. Então, os mais comuns, gente, na Mata Atlântica são cachorro-vinagre, paca, cutia, mico-leão dourado, tá? E por aí vai, né? Morcegos, répteis, anfíbios, nós temos grande número em termos de biodiversidade, porém, vários já ameaçados de extinção. Aqui nós temos algumas ilustrações, tá? Guaraponga, jaguatirica, caninana. Pantanal. O bioma Pantanal situa-se na região oeste dos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Bioma que compreende as regiões que são constantemente inundadas pelas águas dos rios. Como o solo é pouco permeável, favorece a ocorrência de inundações anuais, tá, pessoal? Que ocorrem aí nos meses de outubro e abril, geralmente. Aqui nós temos uma imagem do Pantanal. Os animais característicos são o tuiuiu, a garça, a onça-pintada, capivara, jacaré e diversas espécies de peixes, anfíbios, que têm o seu desenvolvimento favorecido principalmente pelas extensas áreas alagadas. Aqui alguns exemplos. Flora composta de plantas como aroeira, manjico vermelho, ingazeiro, embaúba, bromélias e aguapés, espécies também encontradas em outros biomas brasileiros, em regiões que são alagadas periodicamente. A vegetação predominante são as gramíneas, com árvores e arbustos isolados. Pampa ou Campos Sulinos é um tipo de campo que ocupa parte do Rio Grande do Sul. A paisagem do Pampa é constituída na sua maioria de extensas planícies, com vegetação rasteira, formada principalmente por gramíneas e arbustos. O solo geralmente é muito fértil, portanto muito utilizado para a agricultura. Aqui nós temos o graxaim, né, um exemplo de animal da região, e uma foto ali de como é a região dos campos. No Pampa habitam muitas espécies de insetos, o que atrai também várias espécies de pássaros, como por exemplo o quero-quero, o jacu, o joão de barro, que são espécies conhecidas por vocês também. E também pode ser encontradas várias espécies de mamíferos, répteis, anfíbios, tá? Quais são as principais ameaças, pessoal? Então, vocês sabem que, como eu falei para vocês, esses biomas vêm sofrendo constantes ameaças, mas quais são essas ameaças? Vamos conferir aqui. Infelizmente, né, pessoal, o desmatamento, muitas vezes para comercialização ilegal de madeira. Às vezes o desmatamento da mata nativa é para plantio, tá, de plantas exóticas que são invasoras, como por exemplo pinos e eucalipto, muitas vezes em áreas que são de proteção ambiental, ou seja, crime, tá? Então você desmatar uma área
de mata nativa, de proteção permanente, por exemplo, para plantar um outro tipo de vegetal com interesse econômico, é crime, tá, pessoal? Em áreas que não são legalizadas para esse tipo de finalidade. Aqui nós temos as queimadas, muitas vezes são desencadeadas pela ação do homem, às vezes é uma bituca de cigarro, às vezes as pessoas queimam propositalmente para depois estar utilizando essa área. Para a agricultura, a gente tem uma das principais ameaças do cerrado, que é um bioma importantíssimo, tá? Pelo menos 4 biomas dependem da existência do cerrado. Há estimativas de que até 2030 esse bioma deixe de existir. Olha só, gente, tá? Esse bioma, muitas vezes ele é desmatado para agricultura, plantio de soja, tá, gente? Então, é complicado. E, né, é crime, mas acontece, inclusive acontece na nossa região, tá? E muitas vezes não é para comer, as pessoas matam por crueldade mesmo, para comercializar ou por lazer, né? Tem gente que utiliza da caça como se fosse um hobby, né? O que eu acho imperdoável. Isso aqui, tudo isso que vocês estão vendo, é feito por quem, gente? Por nós seres humanos, tá? Os únicos animais que matam de verdade por prazer, né? Ou então que matam, né? Ou desmatam, ou, né? Como vocês viram ali, praticam queimadas por desconhecer, por falta de informação. Às vezes não é nem falta de informação, né? Mas vamos levar em consideração aí, não conhecem sobre a importância e sobre as consequências de agir dessa forma. Vocês sabem que períodos de seca, tá, estão intimamente ligados e relacionados com o desmatamento lá na região da Amazônia? A gente já falou sobre isso, né, gente? Recentemente conversei com uma pessoa próxima a mim que comentou, né, que suas vizinhas, ela mora numa área rural, tiveram os seus poços artesianos secos, tá? Não tem mais água disponível para elas lá. E por que isso vem acontecendo, gente? Por que regiões do Brasil sofrem tanto com a falta de disponibilidade de água? O Rio São Francisco mesmo, né, gente? Então, isso tudo vem acontecendo, ó, gente, por quê? Tá? Então, tá na hora de a gente começar a cuidar com mais carinho do planeta em que nós vivemos, né? Por quê? Porque até então nós não conhecemos um outro planeta que tenha as condições como nós temos. Quando a gente fala de sustentabilidade, gente, não é só uma palavra bonita que virou modinha. A gente precisa se preocupar. Primeiro, porque eu acho que não existe nenhum ser que é mais importante em relação ao outro. Todos têm a sua devida importância, né? E segundo, porque se a gente não cuidar hoje, gente, como vocês viram a estimativa para o Cerrado lá até 2030, deixar de existir ou ser comprometido, se isso vier a acontecer, os nossos filhos, os nossos netos, eles vão sofrer as consequências, porque não vai ter água para todo mundo, tá? E então, assim, eu gostaria de deixar essa reflexão para vocês e para que vocês pensassem de que forma a gente pode estar aliando, tá, essa necessidade de estar praticando aí a agricultura, porque a gente sabe, né, que a gente precisa. Como a gente pode estar aliando esses avanços necessários, né, com a preservação do meio ambiente? Existem empresas que já têm adotado estratégias para minimizar esses impactos. Pesquisem sobre elas, pesquisem sobre essas maiores. Pesquise, por exemplo, sobre a Klabin, né, sobre outras empresas que tentam se preocupar cada vez mais com o meio ambiente e adotar estratégias para minimizar esses impactos, tá? Eu citei um exemplo, mas existe uma infinidade de outros. Quais são as estratégias que essa empresa, por exemplo, tem procurado adotar para minimizar esses impactos, tá? Eu vou deixar isso também como uma tarefa para casa, tá, gente? Para que vocês pesquisem sobre essas maiores empresas e quais são as estratégias que elas têm para minimizar esses impactos. E o quanto eu ou você, o que a gente pode fazer para minimizar também, tá? Continuando rapidamente. Lá no caderno de atividade de vocês tem um exercício. Esse exercício está na página 12.
que traz trechos de notícias relacionadas à degradação. Depois eu quero que vocês, por mais que eu não tenha solicitado essa tarefa ainda, eu quero que vocês olhem esse exercício porque ele traz informações sobre o que eu estou falando agora. Ele descreve aqui, gente, sobre a floresta amazônica, sobre o desmatamento que ocorre lá e sobre como esse desmatamento foi reduzido com o compromisso assumido para reduzir até 2020 o desmatamento na região. Em contrapartida, que mostra que o Cerrado teve 1,9 milhões de hectares desmatados de agosto de 2013 a julho de 2015, ou seja, perdeu mais de 1,7% da vegetação nativa remanescente. Esse é o ritmo 5 vezes mais rápido que o medido na Amazônia, que perdeu no mesmo período 0,35%. Conforme a análise inédita feita pelo Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o IPAM, com base nos números oficiais do governo brasileiro. E aí ele pergunta, qual que é a diferença, né, entre um e outro? Qual que sofreu mais impacto? Evidentemente o Cerrado, gente. E por que isso aconteceu? Porque já existem inúmeras iniciativas para a preservação da floresta amazônica. E tem que existir mesmo, gente. Não pode deixar de cuidar da floresta amazônica. Mas nós precisamos olhar com mais carinho e mais atenção para o Cerrado e para os outros biomas. Principalmente o Cerrado. Porque sem esse bioma, os outros biomas também sofrem as consequências, tá bom, pessoal? E aí eu queria finalizar, já ficou extenso esse vídeo também, falando para vocês que vocês têm que fazer as tarefas lá das páginas 16 e 17 da apostila, 10 a 13 do caderno de atividades. E de pesquisa, eu quero em manuscrito no caderno, valendo 2 pontos, que vocês pesquisem sobre a importância do cerrado, as características da flora, da vegetação, e vocês vão escolher um fruto típico dessa região, desse bioma, e vão descrever as características, vão falar de que forma que ele é utilizado na culinária, se existe alguma receita que pode estar sendo feita com ele, tá? Então, existem vários frutos que a gente não conhece, que as pessoas consomem, tá? E que são bem saborosos. E qual que é a importância da vegetação para esse bioma? Então, vocês vão pesquisar tudo isso e vão registrar no caderno de vocês. Se possível, incluindo foto, tá, gente? E a entrega para o dia 13/5. Espero que fiquem aí várias reflexões para vocês sobre o assunto. Espero que tenham gostado e qualquer dúvida me coloco à disposição para que vocês venham conversar comigo no privado depois, tá bom, gente? Então, beijo, até a próxima aula.